Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre 3 fundos imobiliários interessantes que estão abaixo do seu valor patrimonial, né? E interessantes também graficamente, esse é o detalhe, certo? Para a gente realizar nossas operações a médio e longo prazo, beleza? Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Já separei aqui os 3 fundos imobiliários. Procurei 3 fundos imobiliários que são de categorias diferentes, né? Então você pode ver aqui tem top 28, eu estou no investidor 10, aqui tem alguns fundos imobiliários. Procurando aqui pelo menor PV, né? PVP, né, no caso, que é o preço sobre o valor patrimonial. E eu procurei aí sobre fundos de fundos, beleza? Então o primeiro fundo que a gente vai falar aqui nesse vídeo, lembrando que não é recomendação de compra ou venda, tranquilo, é o HCTR11. HCTR11 eu tenho dado uma estudada nele, a gente consegue ver aqui, eu abri o Pointing Fix, a gente consegue ver um valor patrimonial aqui, ó, um preço sobre o valor patrimonial de 0,57. Então, esse fundo imobiliário, ele é um fundo de fundos, ele está descontado, né? HCTR11, ele está descontado. Perceba essa queda que aconteceu, certo? Já acumula nos últimos 12 meses uma desvalorização aí de 37%, certo? E a cotação dele, 61,50. Então, digamos que ele está na metade do preço que deveria. Ele vale mais ou menos uns R$120 nessa faixa aí, 110, 115 por aí. Baseado só no preço sobre o volume patrimonial, obviamente. Diego, por que você está falando desse fundo? Justamente por isso, ele é um fundo de fundo não, ele é um fundo de papel. Uma taxa de administração relativamente baixa comparada a outros fundos, certo? E se você for ver, ele tem ou ele está pagando menos dividendos, né? Então não quero entrar porque ele está pagando menos dividendos. Não é bem assim, pequeno gafanhoto. Aí é que vem o pulo do gato. Obviamente que se você acredita nesse fundo imobiliário, se você estuda mais sobre o fundo imobiliário, se para você é um fundo interessante, você tem que procurar as quedas justamente para poder fazer as melhores compras, né? Os melhores preços. E aí, abrindo ele aqui no nosso TradingView, a gente vê esse gráfico, que é o gráfico mensal, indo agora para a parte da análise técnica, beleza? Então, aí ó, gráfico mensal, região onde o fundo encostou aqui, onde ele bateu e rejeitou, então perceba isso, e agora esse movimento. Deixou bem claro aqui um candle bem comprador e agora está deixando um candle de contração de volatilidade. Então ele expandiu nesse candle aqui, que eu estou fazendo as setinhas, e agora está contraindo, né? Então vamos aguardar mais um tempo. Esse fundo ele está interessante para vir buscar aqui novamente a casa dos R$100, ó, certo? Perceba isso. Então é bastante importante. Então temos uma boa oportunidade com relação ao gráfico desse fundo, né? Você precisa fazer a análise fundamentalista ali do fundo imobiliário, digamos assim. Precisa pesquisar um pouco mais para entender como é que funciona, mas é interessante, digamos assim, rompimentos aqui para cima, acima dos 68,40, né? Tentarmos buscar aqui o 96,40 ou os R$100. Beleza? Então o primeiro fundo tá aí, HCTR11, o fundo interessante, tá com um gráfico interessante. Tem um volume também interessante, né? Uma liquidez diária interessante. Então sim, é um fundo interessante para ficar monitorando. Beleza? Vamos para o segundo fundo então. MOL11. MOL11 aí que é um fundo imobiliário de tijolo, do tipo de tijolo. Ele é de shoppings, né? Isso, a taxa de administração já é um pouco mais alta do que o anterior, né? 0,5 A, né? 0,5%. Vacância, no caso shopping,
as salas, por exemplo, dos shoppings, né? Os locais de lojas, por exemplo, são alugados. E aí esse fundo imobiliário ele tem uma vacância de 5%, o que é pouco, pois ele possui 95% dos seus imóveis, das suas salas, por exemplo, alugadas, beleza? Então, como a gente pode ver, já é diferente do outro, é um fundo que está em ascensão, então está crescendo. MOL 11, certo? Sua cota não é tão barata, R$ 109,70, e o seu preço sobre o valor patrimonial 0,91, o que está um pouquinho abaixo também, e ao ano pagou 8,46% de yield, né? Um pouco conservador, digamos assim, 8% ao ano, né? Mas ainda pode aumentar um pouquinho aqui o seu valor patrimonial, ainda pode aumentar um pouquinho, e também, baseado nesse gráfico, que é o que mostra pra gente uma tendência de alta, sim, ele está em crescimento e a gente pode ter valorizações. Isso quer dizer que a gente vai realizar alguma compra? Não necessariamente, a gente vai esperar recuos ou pequenas quedas, algo dessa forma para a gente começar a montar posições. Diferente do HCTR11, o MOL 11 ele vem mais estável e no último ano aí, digamos assim, deu uma subida nos seus dividendos, né? Vamos olhar aqui também a lista de imóveis dele, para a gente ser um pouco mais sucinto. Percebemos também que é um fundo interessante porque tem uma diversificação de imóveis em alguns estados do Brasil, não centralizando tudo em São Paulo ou Rio de Janeiro, beleza? Graficamente falando, vamos recarregar a página aqui. MOL 11, e aí percebemos, deixa eu tirar esse indicador, vamos colocar no gráfico mensal, percebemos esse fundo realmente em tendência de alta, realmente ele é interessante a médio e longo prazo, e realmente ele fez o recuo que a gente perdeu. Então, após essa esticada, vamos aguardar um novo recuo para pensar em posições mais ou menos por aqui. Beleza? Vamos para o próximo. Vino 11. Bom, vamos para o próximo. Vino 11 aqui já mostra para gente algumas informações interessantes também. Cotação baixa, preço ou valor patrimonial 0,81, então tem a probabilidade de crescimento, 8% ao ano também. É um bom yield aí, bem padrão. Né? Graficamente falando, por aqui, digamos, não temos algo muito interessante. A gente tem algo mais estável e alguns vales que acontecem nesse fundo, né? Então vale a pena ficar atento a isso. Beleza? Também lajes corporativos, é um fundo aí de tijolo. A taxa de administração já é mais salgada, certo? Mas entenda que isso daqui, se o fundo imobiliário ele tem um crescimento, a vacância também aproveitando bem baixa, 2,3%. Se o fundo imobiliário ele tem um crescimento, ele cobre essa taxa toda aqui. Se você pegar um bom ponto de entrada, então tanto faz. Essa taxa no final você vai ter um bom rendimento mesmo assim. Beleza? Bom, aqui, os dividendos, né, o yield dele se mantém aqui em 0,40, mais ou menos 0,35, né? Então é um yield baixo na minha opinião, mas vamos olhar o gráfico dele aí pra gente ver como é que tá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente chegar aos 2.000 inscritos, beleza? Vamos aqui pro Vino 11, fazer o carregamento. Vino 11. Tirar aqui este indicador. E a gente consegue ver um fundo imobiliário mais andando assim, né? Então é interessante realizar compras aqui e vendas aqui. Por exemplo, nesse momento, na minha opinião, ele quer buscar esse patamar de preço, né? Mais ou menos aqui 55. Então, como a gente está no gráfico mensal, sim, ainda é interessante aguardar pequenas quedas, por exemplo, aqui, para a gente buscar este preço
mais ou menos aqui, beleza? Se você gostou do conteúdo, já se inscreve aí no canal. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.